E aí, pessoal, tudo bem? Olha aí, ó. Noitada de terça-feira é mais uma edição, então, do Entrevistas de Atitude, chegando por aqui, no comando dessa que vos fala, Karina Faria, aí está Júlia! Olá! Satisfação, Júlia, tudo bom, guria? Tudo. Ai, boa noite. Estou aqui arrumando ainda a câmera, desculpa. Fica bem à vontade, fica bem tranquila, pode aí te servir uma cuia de chimarrão enquanto eu vou dando os recadinhos aqui para o pessoal, tá bom? Tá bom. Beleza. Gente, para quem está chegando agora, então, aqui no Facebook, pontualmente, 8 horas, maravilha. Então, vamos lá, que hoje é noitada de festa punk, exatamente. Lembrando que estamos, então, no oferecimento aí da Imobiliária Marim, a casa aí do seu negócio, também na parceria do Restaurante Clube União, restaurante e pizzaria Clube União. Está servindo almoço, então, de segunda a sábado, tem espeto corrido aos domingos aí, isso das noites de terça a domingo, tem lanches, pizzas, bauru, sopa de orina e muito mais. Cardápio completão agora para esse invernão. Telefone para contato é 3293-2021 ou 3293-2898. Também conosco ali o professor de Kickbox, Alexandre Brave, a sua saúde em primeiro lugar, a casinha de varanda onde a sua viagem acontece, em Tuiuti, interior aí de Bento Gonçalves, H2 Físio, musculação, fisioterapia e muito mais. Cultura e música. Fotógrafo aí, Alex Vitola. A Heron, chegando aqui conosco também. Muito boa noite. Agradecimento, boa então, noite. ao espaço. Boa noite, gente. Tudo bem? Ao Dolce Vita Café, aqui da cidade de Antônio Prado. Satisfação aos amigos. Muito obrigada aí por terem aceito o convite, conversar com a gente aí nessa noitada de terça-feira, para, então, divulgarmos um espetáculo à parte que vai estar acontecendo, então, no próximo sábado, no Gravador Pub, aí em Porto Alegre. Júlia, boa noite. Heron, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, então, ao Entrevistas de Atitude. Boa noite. Bem, obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Valeu, Júlia. Valeu, gente. Olha aqui, ó. Algumas perguntas que eu selecionei aqui. Estava hoje bolando, né, o meu set list. Deixa eu dar o enredo aqui em especial. Para quem está chegando agora, já podem deixar seus comentários aí, participar aí conosco desse bate-papo, tá? 38 anos e o futuro já é Vortex, gente. Heron, especialmente, tu imaginou quase 40 anos de história, a importância da representatividade dos replicantes dentro do punk também, do rock gaúcho, saber que os replicantes é assim, se for elencar, tu vai lembrar automaticamente de replicantes. Tu tinha a imensidão, o impacto de tudo isso, Heron? Não, quando a gente começou a tocar na garagem lá, eu não tinha a menor noção, nem a menor expectativa de nada. Nenhum de nós tinha, né? A expectativa era se divertir num verão em Porto Alegre, sem nada para fazer, né? A gente tinha uma garagem disponível e eu, o Cláudio e o Gerbasi compramos instrumentos, né? A Luciana Tomasi, na época, era a nossa produtora, ela nos ajudou a comprar um amplificador Janine e um microfone. E a gente começou a tocar os três no mesmo amplificador, mais o Gerbasi na bateria, e o Gerbasi cantando. E pouco tempo depois entrou o Vander na banda, né? Mas assim, ó, não tinha nenhuma ideia, era uma brincadeira realmente. E as coisas foram acontecendo, né? E foi tudo muito legal, assim, né? Foi muito legal, porque foi tudo numa época também, né? Que era bem favorável, né? Era um fim de uma época de ditadura, né? Então o pessoal artisticamente estava louco para falar, né? Louco para mostrar, né? E então foi uma época muito propícia, né? Mas assim, ideia nenhuma de que a gente ia ter 38 anos de carreira, né? Que loucura.
O que tu acha que mudou nesse meio tempo, Heron? Depois eu até faço a mesma pergunta para a Júlia, né? Passo a bola da vez. Década de 80, sem sombra de dúvidas, foi o auge da música para alguns, os músicos, em especial também para vocês, né? Eu acho que tem mudou nesse meio tempo. Não, mudou muita coisa, né? São 38 anos é muito tempo, né? É quase meio século, né? Que num período histórico é um período bem grande, né? Mas o que basicamente mudou, o que eu falo assim, é que naquela época a gente estava saindo de uma ditadura. Agora a gente ainda não se livrou de entrar numa de novo, né? Então essa diferença é bem grande. Toda aquela liberdade, toda aquela vontade que o mundo artístico estava brasileiro, né, naquela época, era justamente por causa disso, por causa do período obscuro e terrível que a gente estava saindo, né? E hoje parece incrível que a gente deu uma volta num círculo, né? Porque quando a gente vê que músicas, que letras nossas estão tão atuais hoje quanto quando a gente escreveu essas músicas há 30 e poucos anos atrás, né? Até em diferentes períodos, assim, né? Mas assim, isso é meio assustador, né? Quando tu vê que aquelas músicas hoje, né, traduzem um período que a gente... Naquela época nós estávamos saindo de um período, né? Mas ainda falávamos desse período, né? Porque a gente sempre tem que falar, né? Não pode ser esquecido. Mas o meio assustador é que hoje a gente está falando para a gente não não cometer esse erro, digamos, que foi deixar isso acontecer no Brasil, né? Então, eu acho que isso é bem diferente, assim. Mas tem todo o aspecto tecnológico. Júlia, eu ia dizer, o jeito como a gente lança música, né? A plataforma como a música é lançada, né? Eu era criança nos anos 80, mas nos anos 90 a gente ainda trocava fita cassete para conhecer coisas diferentes, a gente não tinha, né? Estava começando a ter internet, quem baixava música tinha que ficar lá 3 dias com a internet discada para baixar uma música, era outra, tinha essa coisa, eu achava muito legal que tinha essa coisa dos fã-clubes e dos grupos... Já tinha internet, né, Júlia? Nos anos 80, eram os amigos que iam para a Europa ou para os Estados Unidos que traziam os LPs, né? Daí não tinha internet ainda. Mas então isso também, né? De você ter a fita ou o vinil, depois o CD. Hoje em dia, né? Tudo digital. O jeito como a gente se comunica com o público mudou completamente, né? A coisa hoje de ter que dominar as redes sociais. Acho questão de divulgação, né? Exato, a gente não tem mais aquela quantidade de rádios que a gente tinha, onde a gente rodava, agora a gente toca só em rádio web, tem várias coisas, eu acho, que mudaram para como consumir a música, assim, e é difícil, às vezes, eu acho, também essa... E a oferta aumentou muito, né? A percentagem de músicas que a gente tem acesso hoje em dia, pensando há 38 anos atrás, hoje em dia, as pessoas não têm paciência de ouvir mais de que 1 minuto. Tem muita gente que diz que os álbuns vão acabar, né? Porque agora é a playlist, tu ouve uma música de cada artista, ninguém ouve um disco inteiro. Aquela produção de construir um disco com uma narrativa, um disco que tem o lado A, o lado B, como o que abre, o que fecha, isso tudo talvez seja perdido, que eu lamento, assim. Eu ainda, por outro lado, tenho resgate, né? Está se produzindo muito vinil de novo, não como antigamente, mas, né, todo mundo quer lançar as coisas em vinil, por exemplo, que eu acho que é um resgate super interessante. Pena que no momento está muito caro para a gente, por exemplo, é inviável, porque senão teria que vender um vinil, sei lá, R$200, enfim, né? Sendo que as coisas estão disponíveis gratuitas. Verdade. As situações dos tempos modernos, né, gente? O Gervasi sempre teve uma
uma ideia, assim, né, de que ele queria, no início, desde o início, ele queria que a gente fizesse uma ópera rock, uma ópera punk rock, né? E aí é bem isso que a Júlia está falando. Hoje em dia, a gurizada não ia ter saco de ouvir. Sabe? Tem um início, um meio, um fim, um LP de 1 hora, digamos, um LP. Muitos não iriam entender também, saco de ouvir. Hã? E muitos também não iriam captar tal sonoridade, não iriam entender, né? Se não entenderam o The Wall do Pink Floyd até hoje, parece que não entenderam nenhum disco do Pink Floyd, imagina. Não, eu ouvi uma melhor, Júlia. Os caras que estavam decepcionados porque descobriram que o Rage Against the Machine falava sobre política. Pois é. É tudo isso, né? Que coisa. Aí está, obrigada. Espera aí, galera. Deixa eu fazer um lance aqui. Colocar um fonezinho. Obrigado, Camila. Aí está. Fones de ouvido com microfone aqui. Deixa eu só Júlia! Tá me ouvindo bem aí, Júlia? Tô. É que eu tô com um gato filhote que acaba de sentar no meu colo. Por isso que eu tô olhando para baixo aqui. E ele não para de... Ele tá olhando para vocês fixamente, assim, super interessado na tela. Ó o Ig. Ó, dá um oi pro pessoal. Oi, Ig. Ó, olha tu ali. Dado esse pequeno spoiler, então, aqui na nossa introdução desse bate-papo de terça, eu quero saber um pouco mais da Júlia aqui. Como é que foi o teu primeiro contato, em especial, com a música? Como é que foi? Foi na adolescência, né? E foi na infância. Ainda na infância. Eu nasci, né? Meu pai é dono do Acidente, do Bar Acidente em Porto Alegre, então... Eu fui criada no rock gaúcho, eu fui criada junto com o rock gaúcho, eu nasci junto com o rock gaúcho, digamos assim, com esse boom aí das bandas. Eu convivia muito com o TNT, por exemplo, eram meus vizinhos, eles trabalhavam no bar também, eles eram garçons, então, os guris da Justa Causa, dizem que eu estava no primeiro show dos Replicantes, mas isso eu não posso garantir porque eu era muito pequena. Então, eu frequentava, a música teve sempre, assim, na minha vida. Minha primeira banda que eu inventei, eu tinha 11 anos e era com Márcio Petraco, o Tchê Gomes, o Pedro Petraco, que era um bebê de 4 anos, tocava na banda também. Então, eu sempre tive no meio, mas eu era atriz, eu fui uma atriz mirim, então eu estava mais, era no cinema. Na adolescência eu comecei a cantar numa banda de rock, que tudo por causa da política, porque eu estudava na aplicação, teve uma greve, eu era presidente do Grêmio Estudantil da escola, e a gente resolveu ocupar a escola, não ficar em casa durante a greve. E tinha as terças que eram musicais, que a gente montava um palco para os alunos irem lá tocar, e aí eu conheci uns amigos, assim, né? Um amigo meu levou o vizinho, e aí a gente se conheceu, começou a tocar, assim surgiu a minha primeira banda, que era os Alkaloides. E a gente era muito fã dos Replicantes, a gente tocava o Futura Vortex. Enfim, foi assim que eu comecei daí, de fato, a ter uma banda. E foi uma banda que teve certa... teve um burburinho, né? Por ter uma vocalista mulher, né? Era uma banda só de meninos, mas com uma vocalista. A gente chegou a sair na capa da Ilustrada da Folha de São Paulo como Promessa do Sul, junto com a Cachorro Grande. Mas a gente era muito criança, a gente era uns adolescentes e... Enfim, não levamos o rock and roll a sério. Mas acabamos indo para outras bandas, né? Depois o Rafa, que era o batera, foi tocar com a Tequila Baby. Eu sempre brinco que a banda não deu certo, mas todo mundo chegou em algum lugar e tal. Hã? Surgiu um monte de bandas com o pessoal. Exatamente, um monte de coisa boa surgiu dali, então foi um ótimo celeiro, assim, eu acho, enfim, pelo menos para
para a gente ajudar a manter as bandas que a gente já gostava. A gente deu ótimos substitutos. Só lembrando que os Alkaloides estão em plena atividade, né? Sim, a gente faz shows de diversão, né? A gente não está compondo, por exemplo, não é uma banda que tem um compromisso de lançamentos, por exemplo, mas a ideia é também, a gente está querendo regravar tudo, estamos pirando aí, mas é mais uma brincadeira, assim. Enfim, a gente não... Sim, é bom. E eu acho que isso que tu estava falando lá no início, sobre se ele esperava ou não, né, que os replicantes se tornassem essa entidade, ou os replicantes, que vocês só queriam se divertir no verão, eu acho que isso é uma coisa que a gente continua querendo, a gente só quer se divertir no verão e no inverno, mas acho que a banda perdura por todo esse tempo por causa dessa vontade de se divertir mais do que um compromisso econômico, ou enfim, sei lá, ou qualquer tipo de compromisso, entende? Sempre que me perguntam, né, como que a banda conseguiu durar tanto, né, eu sempre digo que uma dos principais motivos é essa falta de seriedade mesmo, sabe? De não ter... Tipo assim, a gente nunca quis sair de Porto Alegre para ir morar no Rio ou em São Paulo, todos dentro de um apartamento, entendeu? Todas as bandas que eu conheço que fizeram isso acabaram, porque ninguém aguenta isso, sabe? Sim, ganhando pouco numa cidade gigante. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Tipo, preocupação... tem uma preocupação de lançar um disco por ano, que geralmente quem tem contrato com gravadora tem essa preocupação, né? Nós não temos essa preocupação. Claro que às vezes a gente fica... vamos fazer umas músicas, né? Fazer umas músicas, tal, mas também não... Se é para fazer qualquer coisa, né? Então... Vamos continuar. A gente tem 100 músicas. Os replicantes acho que tem mais ou menos 100 músicas, né? Então, dá para a gente fazer... Tipo assim, qual é a nossa preocupação nos shows? Tipo, agora esse show lá no Gravador, de 38 anos, né? Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que a gente toque música. Tipo assim, a gente tem muita preocupação de nós não enchermos muito o saco dos shows, entende? Então, a gente procura... Oi, Paula. A gente procura revisar... como é que se diz? Procura botar... variar as músicas no setlist, sabe? Né? Não, procura não fazer o mesmo show, porque nós temos essa... Né? A gente tem músicas suficientes para fazer isso, né? Mas, então, é isso. Uma das coisas que faz a banda durar, realmente, até hoje... essa coisa de enquanto for divertido, a gente vai tocar, sabe? Porque não tem nada melhor para fazer, né? Então, tipo assim, a gente foi 3 vezes para a Europa, nós fizemos 63 shows na Europa, né? E eu pergunto assim, se souberem alguma coisa melhor para fazer, me avisa, porque tu tocar com os teus amigos, com as pessoas que tu gosta, viajar pela Europa, conhecer um monte de lugar legal. Todas as cidades onde a gente tocou, quando eu voltar, eu vou ir nos lugares que a gente tocou, que são os lugares mais legais das cidades, entende? Então, pô, isso é legal, né? Isso aí é uma aula. Isso aí é uma aula. É saber viver de uma certa forma, né, Heron? Sim, né? Se aquela brincadeira, né, de 38 anos atrás, aquela brincadeira nos proporciona fazer isso até hoje, que bom, né? Paola Oliveira, muito boa noite, sejas muito bem-vinda. Oi, Paula. Estão ouvindo? Fui escalada para essa entrevista, meus amigos, Heron, Júlia, correndo, reunião em reunião, cheguei. Só peguei o vinho, ó, que veio lá do Prado, o vinho do Prado. Olha aqui, o vinho do Pradinho aí, ó, todo mundo aí. Então, eu não tenho, eu só tenho água. Ela tá alguém tem que se conversar nessa banda. Eu tenho água e gato. Eu quero para mim esse gato. Gente,
Para quem está chegando agora, então, aqui no Entrevista Atitude dessa noite de terça-feira, estou então com a Júlia Bart, com o Heron, com o Paola Oliveira. Vai ter um mega espetáculo, um show à parte no próximo sábado, então, em Porto Alegre, no Gravador Pub. Tá? Tudo isso para celebrar, então, os 38 anos dos Replicantes também aí, ó, como já diz aqui o título, Replicantes, 38 anos e o futuro já é Vortex, tá? Nessa brincadeira aqui, ó, foram 13 álbuns, mais de 100 canções autorais, entre elas as mais consagradas, Surfista Calhorda, teve aí 3 DVDs, teve também o primeiro videoclipe brasileiro, de Nicotina, quem aí se lembra, tá em várias coletâneas aí, filmes também, longa-metragens, várias minisséries, além de ser citada também em muitas bibliografias aí da história do rock brasileiro. Vale lembrar também que em 2021, né, comemoraram então o lançamento de 35 anos do clássico álbum O Futuro é Vortex, considerado então pela revista Rolling Stone como os 100 melhores do rock nacional. E foi considerado também o melhor, foi o disco mais votado nos 100 grandes álbuns do rock gaúcho. Foi o disco mais votado, né? Que é um livro que está para sair. Eu só tenho algo interessante que eu quero conversar contigo também, que favorece o nosso mundo feminino, né? Puxando alguns ganchos que a gente estava conversando antes, em especial. Como é que foi a tua entrada, né? Para o Replicantes, tem toda aquela situação que o Vander estava fazendo algumas turnês, aí não tinha como, né, vir fazer shows aí com a banda, ficava um pouco difícil. E, ao mesmo tempo, como é que foi lidar, de certa forma, é um meio machista, né, Júlia? Querendo ou não, né? E tem uma canção em especial que eu queria destacar, que é a Maria Lacerda. Gostaria de ler, inclusive, um trechinho aqui para os nossos telespectadores, isso aqui eu preciso deixar registrado, que é bem isso. Ela estava certa, viva Maria Lacerda, livre de escolas, livre de igrejas, livre de dogmas, livre de muletas. Direito ao prazer sexual, independência social. Direito ao prazer sexual, independência social. E aí por aí vai. Para ela, o amor só seria livre quando as mulheres não fossem mais compelidas aí aos braços dos homens, por estarem submetidas a constrangimentos religiosos, financeiros, seja pelo casamento, pela prostituição ou pela escravidão do salário. Por aí vai. Maria Lacerda de Moura, né? Uma pioneira, uma pioneira do anarquismo e do feminismo, embora ela não se considerasse nenhuma coisa nem outra, né? Mas se a gente analisar o discurso dela, ela não se considerava feminista porque na época as feministas eram as sufragistas, né? E como ela era uma anarquista, ela não poderia ser a favor do voto. Então, bem... Sim, eu entrei na banda o Vander estava morando em São Paulo, então alguns shows ele não conseguia estar aqui, ou enfim. Acabei fazendo 2 shows substituindo ele. E aí eles saíram para uma turnê na Europa. E aí quando voltaram, fizeram mais alguns shows, eu acho. E aí um dia Cláudio Rains me liga e me convida para ficar definitivamente na banda. Eu me lembro direitinho, inclusive, desse momento, porque eu moro agora no apartamento onde meus pais moravam. Na época eu já não morava com eles, mas quando meu telefone tocou, eu estava na casa deles. E eu lembro de estar sentada nessa sala e aí desligar o telefone e dizer, agora eu sou dos Replicantes. Eu era muito fã, foi uma honra gigantesca. E sempre teve muita gente falando mal, mas às vezes me magoava, mas na maior parte das vezes eu pensava, quer saber, olha, né? É inveja. Acho que me dói mais quando as mulheres falam mal de mim, né? Do que quando os homens. E assim, como eu sempre vivi no meio dos roqueiros, que é um ambiente bem mais masculino, eu acho que eu sempre consegui me safar bem das situações, porque não é só o rock que é machista, né? O mundo é machista.
tudo é machista. Nós somos mulheres, acabamos tendo, né, atitudes machistas, às vezes, porque a gente é criada dentro desses paradigmas patriarcais, assim. Então, eu acho que o mais difícil é a gente ter uma autoestima forte para, por exemplo, lidar com passagem de som, sabe? Porque eu acho que com os músicos e com os fãs, tu acaba tendo um lugar de destaque onde as pessoas te respeitam. Mas, por exemplo, uma equipe técnica chega num palco, um operador de som, né, sempre vai achar que sabe mais do que tu. E como eu realmente no início não sabia, ou não sabia explicar o que eu queria, por exemplo, né? Então, acho que é isso. Então, é super importante, eu acho, sempre se cercar de uma equipe de confiança, gente, com quem tu te fique bem e que vai te proteger dessas situações caso tu passe por elas e não consiga, né, revidar da forma certa, assim. Então, né, tá aí a Paola, por exemplo, que é a nossa fiel escudeira, e já tivemos outras pessoas incríveis sempre nessa equipe, né? Então, isso é muito legal. E sim, Maria Lacerda, depois de Tu Fez a Calhorda, é a música mais pedida nos shows dos Replicantes hoje em dia. Ela é mesmo, assim, né? Eles passam um show pedindo Maria Lacerda, assim como passam um show inteiro pedindo Tu Fez a Calhorda, né? É um fenômeno, assim, eu gosto muito. Volta e meia eu vou participar de eventos feministas que não tem, como Júlia lá, voluntária, sei lá, e vejo como essa música, as pessoas conhecem essa música, como essa música alcançou muitos lugares e mentes. Então, eu fico muito feliz, assim, né? E às vezes eu acho engraçado até quando muita gente nunca viu os Replicantes comigo, e aí pergunta que as coisas, vocês já lançaram alguma música? E tá lá, tem essa aí que é uma das mais rodadas no YouTube da banda, então a gente vai fazer uma pesquisa, pelo amor de Deus, em tempo de Google, ninguém tem desculpa para ser ignorante nos tempos do Google, gente. Tá? Não tem... Eu queria falar, Júlia, que duas coisas assim, que tu já é a vocalista com mais tempo de Replicantes, né? 16 anos. A Júlia está na banda desde 2006, então fazem 16 anos. E uma coisa que a gente viu na Europa, Júlia, até na turnê que tu foi conosco também, é que como isso na Europa é diferente, né? Como a gente vê as gurias sendo operadora de som na Europa, carregando caixa de som, claro. montando... Aqui tem também, mas são muito poucas, porque... aqui tá começando, isso, né? Tem que investir cada vez mais nessas mulheres, porque mesmo quando as que existem, às vezes não tem muita oportunidade de trabalho, sabe? Né? As pessoas estão sempre trabalhando com os mesmos. Isso é uma coisa que, em eventos que eu produzo, eu tenho pensado muito, né? No Vênus em Fúria, por exemplo, durante muito tempo a gente só trabalhou com mulheres na equipe. E aí, mas na época a gente tinha uma operadora de som, que hoje em dia, por exemplo, eu estou sem, porque ela foi para a Europa, foi embora, né? Quando a gente consegue, a gente exporta. Certamente está trabalhando lá, né? Hã? Certamente ela está trabalhando lá. Sim, então Mas a gente tinha isso de treinar também. A gente não sabia muita coisa, mas a gente fazia uma equipe grande para aprender na prática, né? Por exemplo, a rodagem, né? A montar palco, a cuidar do palco, e era uma experiência bem legal, assim. E acho que é o que a gente tem que prestar atenção agora também, é de valorizar não só as artistas, porque vocalistas temos muitas, temos cada vez mais também mulheres instrumentistas, tem muita banda, então acho que a gente tem que priorizar nos line-ups, né, dos festivais, colocar bastante banda com mulher para ter bastante representatividade, mas também está na hora da gente pensar nas equipes técnicas, eu acho também, assim, acho que deveria ter o mesmo cuidado de representatividade que se tem hoje em dia, quando tu escolhe os artistas de um festival, de um evento, ter também essa visão, né, para o backstage. Perfeito. Aliás, teve um boom na década de 80, que tivemos grandes líderes, né, no vocal, porque até então a gente costuma ver a mulherada, tipo, nos backing vocals, né?
por exemplo, deixa eu agora me... O Pix, tinha mulher liderando, Sim. né? Quais são Pretenders, né? A Christian Height. Sim, Sonic Youth, L7, Breeders, Bikini Kill, né? Bom, Blonde antes, Debbie Harry do Blonde, mas Joan Jett, enfim, tem uma... Mas eu acho que a nível nacional a gente teve pouquíssimas coisas, entende? Que tiveram alguma projeção fora as cantoras pop, né? Sim. Acho que no rock, né, fora a Rita Lee e, sei lá, as Mercenárias, e Julia Barnes, teve tanta coisa que chegou, assim. Tanto que... Embora a gente tenha tido, por exemplo, a Lori, sabe? A Lori F-Band daqui, ainda, que eu acho que ela foi, de certa forma, apagada nessa construção dos ícones do rock gaúcho, né? Ela devia estar lá sendo, sei lá, as pessoas deviam ouvir mais, enfim, tiveram várias outras mulheres importantíssimas também na música do Rio Grande do Sul, mas acho que ela dos anos 80 seria nosso grande nome, porque, enfim, a 3D, por exemplo, nunca lançou um disco oficial, né, que seria outra, porque é uma banda que muita gente conhece em vários lugares do mundo, né, uau, essa banda, mas só existe uma gravação, que é uma gravação de ensaio. Isso já é um indício, né, Júlia? Porque assim, tu falou em Mercenárias, né? Em 3D, né? Sendo que a 3D é bem isso, nunca gravou um disco, né? Tem as fitas da Vortex. Mas no punk brasileiro, de banda punk feminina, são as bandas que a gente se lembra, porque não tem mais, não tem outras. Mas hoje em dia tem muita, né? A Loura era rock and roll mesmo, né? Mas hoje em dia no punk... que a Lori não era punk, né? Mas a gente tem muita coisa no punk rock acontecendo hoje. Isso sim, que eu acho que a Biônica. Mas o que a gente lembra é Mercenários e 3D. Exatamente. E a Biônica, eu lembro da Biônica. Mas é que a Biônica é posterior, né? A Biônica é nos 90. Mas eu acho que vem bem assim, né? Mas a Biônica também é uma baita banda. Baita banda. Sim, não. Baita bandas incríveis, assim. Eu quero trazer, todo dia eu tenho vontade de trazer uma banda, sabe? Agora, você tem que ouvir Punho de Marrim, sabe? Que é as mina negra do punk rock, gente, sabe? Que é tipo, a gente nunca vê, entende? Sim. As minas estão aí fazendo então manda tá acontecendo, tá acontecendo. Manda o link. Manda o link aí, divulga pra gente, porque de fato, né, tem muita coisa acontecendo e é como o Heron falou, há uma certa preguiça, né, de uma certa forma, no atual momento de pesquisarmos por que na época a gente se esforçava tanto para ir lá num sebo catar disco e ver capa por capa e ler e para ir no show, pior que não só isso, ir no show, as pessoas não vão. Não, mas é que tá o amor, sociedade do super cansaço, tem aquele livro A Sociedade do Cansaço, a gente está vivendo a sociedade do hiper cansaço, né? É muita informação, tu te perde nessa rede, se tu não agenda as coisas que tu quer ver, passa e tu não vê mais, porque já passou. Às vezes parece que as pessoas acham que elas só têm 10 minutos de vida e que elas têm que ouvir tudo o que é possível. Cara, calma, tu tem toda uma vida para conhecer as coisas, cara. Coisa de tu não conhece tal banda? Eu digo, não conheço um monte de outras coisas que tu não conhece. Eu não consigo conhecer tudo que existe no mundo, não adianta. Sabe, eu fui casado com a Cláudia Barbizan, que ela tinha, assim, ela me gravava CDzinhos, assim, com 30, 40 músicas que ela só ouviu uma vez, porque é impossível ouvir. Aí eu tenho até hoje os CDs dela aqui, que ela me gravou, sabe? E aí eu continuo descobrindo coisa, aí eu ouço em outro lugar, eu ouço, isso aí é tal coisa, eu conheço isso há 20 anos que a Cláudia me gravou, mas não sabia quem era. Porque não tem como tu assimilar, né? Não tem como assimilar.
Mas isso, enfim, a sociedade é assim, agora os jovens são assim, nós não vamos mudar eles, então nós temos que... Quando eles ouvirem a música inteira, tá ótimo. Hoje em dia eles só veem coisas de 7 segundos, Heron. É snack culture. Cultura em pedaços. Estão se puxando, hein? Agora é a geração do... Só no dedinho. Tem 5 segundos para conquistar. Senão já era. Senão, vamos a letra de música, Júlia. Tem que fazer uma letra assim, não mude, não saia daqui, não volte outra coisa. Não, ainda não. Fique até o fim, ouça até o fim. Você vai se surpreender. Aí, ó, tá feita a música. Detalhe, né, gente? 30 segundos no máximo, né? Não, 30 segundos é a 3D vai se dar bem nesse meio. Ó. Eu toco atualmente, né, na 3D, que é essa banda que a gente estava falando, que existe agora numa formação que só tem a vocalista original ainda na banda, né? E eu toco baixo. E a 3D tem músicas muito curtas, inclusive, né? A gente tem uma música que cabe no story, né? Que é Terceiro Mundo, que é a música que a gente abre o show. Ela é perfeita, porque eu faço vários stories com ela, porque ela cabe perfeita. Ela tem 15 segundos. Olha o Júnior dizendo que Ramones é rock progressivo hoje em dia. Aí, ó. Vamos dar o salve aí pro pessoal aqui, ó. Oli! Olá, Oli! Imagina o blues, então. Imagina o blues. Olá, Mariana. Nós tínhamos que fazer uma letra, Júlia, que num refrão diga completamente o inverso do que o primeiro refrão disse. Aí as pessoas só vão ouvir um refrão. Ou que não tenha refrão, ela não repita nenhuma vez nada. Ô, Paola, quando é que tu vai subir com essa gurizada aí para as bandas da lendária Vacaria? Porque... Tem que contratar alguém aí em Vacaria, né? O Antônio Prado, o IP. Acho que nós nunca tocamos em Antônio Prado, hein? Não, Sério, Heron? Acho que não. Não. Tem uns shows que eu me esqueço às vezes, mas eu acho que não. Ali de geralmente 80... o Cláudio me desmente, mas eu acho que Antônio Prado nós não tocamos. Eu acho, não, olha que sim, acho que vocês vieram sim no antigo Nostradamus, não lembram, Paola? Esse nome não me é estranho. Viu? Não, vocês estiveram aqui sim, na época do Nostradamus, que era uma casa de pedra e tal. Pode ser. Né? Mas isso nos anos 2000. 2000. Agora tem mais o nome do lugar do que da cidade. Agora, se tivesse bem frio hoje... Eu adoro o Antônio Prado, acho super lindo. Aí eu adoro vinho, ó, de pé. Eu gosto de vinho. Aí, ó. Eu adoro. Mas o vinho é de... Então, o vinho é de IP. Sim, o gringo me entrega aqui em casa. Esse dia eu comprei 5 garrafões do gringo. Eu falei, não é só para mim. Eu falei com os amigos. Os amigos compraram. O cara achou que eu era bêbada. Eu peço 5 garrafões e um pão. Quando E as pessoas acham que a louca da banda sou eu. Quando eu boto meu lixo seco fora aqui... Eu também, se eu encontro algum vizinho, eu disse, não fui só eu que bebi isso tudo aqui. Mas só que no teu caso é mentira. Mentira, porque ninguém vem aqui em casa, todo mundo sabe. Eu trafiquei os garrafões lá para a Maquiné, lá para o Pio e a Ana, que eles moram no meio do mato e eles adoraram vinho, daí eles vieram buscar. Mas ficou meio feio ali, comprar 4 garrafões e um pão. Não. Pelo menos tinha um pão, né? Tá comendo alguma coisa. Foi maravilhoso, lá de pé. Mas minha maçã, minha comida toda daí. Tá louco. Ai, que orgulho, né? Ouvir tudo isso, gente. Eu fico bem feliz, né? Da região aqui, tá indo para as bandas de Porto Alegre aí, para vocês aí de Porto Alegre estarem comendo aí produtos de qualidade, né? Mas é que IP tem a resistência dos orgânicos há muitos anos, né? IP é conhecida como a cidade agroecologicamente, nacionalmente, né? Pelos produtos e tudo mais, né? Foi o pessoal da família Guazelli que comprou as terras e fez eu tenho um colega meu do trabalho, ex-colega, né? Porque eu estou aposentado, que ele morou muitos anos em IP, era um especialista em cogumelos. Deixa eu ver. Quem que era especialista em cogumelos em IP? Não te lembra? Ari. Ari? Vamos pesquisar quem é o seu Ari.
dos Mas eu queria... É um agrônomo, eu estou falando sério, ele é especialista em cogumelos mesmo. O Ari Uriarte, meu colega da Ematerno. Ah, bom. Muito bom. Mas eu queria voltar naquele assunto das mulheres. Sério? Das mulheres técnicas, por exemplo. Eu viajei muito tempo só replicantes e eu, antes até da Júlia, em turnês e tudo. Então, às vezes, eu passava bateria, desmontava palco, sempre do lado dos operadores de som e de luz, fiz muita luz também. Mas, assim, eu notava que, por exemplo, em São Paulo era mais fácil esse diálogo com os técnicos, assim, eles te ouvem melhor, assim. Quanto mais para baixo... Principalmente do Sesc, né? Não, tu sabe que isso... é muito bom sempre. Não, e eles têm essa escuta com a gente, sabe? Com as mulheres. É que não é só uma questão de escuta. Aqui, por exemplo, né? A gente chega num lugar e aí o operador de som é acostumado a fazer bailão, com banda de bailão, onde vai uma vocalista, por exemplo, eles estão acostumados com uma mulher que canta agudo. Aí chego eu lá, gritando, grave. Aí eles começam a tirar médio da minha voz, não sei o quê, por exemplo, sabe que não é isso. E aí esse enfrentamento, que é duplo, né? Que é assim, não é isso que eu quero, o que tu sabe fazer não é o que eu quero, o que tu costuma fazer, né? Na verdade, não é o que eu quero. E aí tem aquele olhar de, mas quem é tu, uma mulher que acha que sabe o que tu quer? Aquele olharzinho de eu sei o que eu estou fazendo. Dizer sim e não fazer nada, não modificar. Esses dias aconteceu num show nosso que eu falei, olha, tá com problema num cabo da guitarra pro técnico. O técnico disse assim, não, você tá com problema. Depois ele ficou mal-humorado comigo. No final do show ele, tinha um problema no cabo da guitarra. Sim, no final do show é muito legal dizer isso, né? Não, mas ele arrumou, mas realmente tinha um problema no cabo. Então, assim, tipo, tem uma dificuldade de escuta, né? Em alguns lugares. Mas São Paulo e na Europa, não. Na Europa tu vai de boa. Né? Porque na Europa as gurias já conquistaram esse espaço, né? E eu acho que eu me empoderei lá na primeira turnê, quando eu vi uma menina em Hamburgo montando todo o palco. De hold e operadora. Daí eu falei, opa, eu vou... Já fazia isso, a gente fez várias turnês, né? Pelo Brasil, e eu sei o que você fazia, desmontava o palco, essa bateria. Eu acho que essa guria, essa operadora de som aí de Hamburgo, era a mesma nas 3 vezes que nós tocamos no festival lá. Era a mesma guria. Agora é interessante, por exemplo, na Orquestra Sinfônica de São Paulo, é uma mulher que opera o som, que foi professora do Júlio, meu companheiro, quando ele fez curso de áudio em São Paulo. Então, a gente tem que tomar espaço, né, Júlia? Eu acho que a questão é subir, é fazer o que tem que ser feito e fazer os pintos te respeitarem. Um dia as pessoas vão entender que o que importa é a competência, né, cara? Não, o que importa é saber ouvir, né? Agora também não adianta ser competente ser um arrogante, um idiota. É melhor uma pessoa um pouco menos competente, mas disposta a aprender, e generosa, e empática, e amorosa, do que uma pessoa que sabe tudo, mas não tem sensibilidade para lidar com gente, sabe? É isso eu acho também. Por isso que eu acho que às vezes tem isso, não se investe tanto numa mulher porque ela não tem tanta prática, mas é aquela coisa que nem, né, jovens trabalhadores, como é que eles vão ter prática se eles não tiverem oportunidade? Mas o Júlio fala muito, o Júlio trabalhou muito, o Júlio também foi técnica, o Júlio Cascais, ele disse que isso acontece também com os homens, os operadores no interior, assim, de os caras não te ouvirem, acharem que tu tá viajando. Isso aí acontece conosco. Tosco, entende? Tosqueira e não adianta. Mas o cara tem ouvido. O cara acha que ele sabe fazer o trabalho dele ali e não vai mudar nunca, não vai ouvir. Tem uma engraçada do Six, né? Que eles estavam num show no interior, não era com a gente, e começou o show, caiu a luz, mas o som continuou. Aí o Six olhou pro cara do iluminador, ele estava dançando com a mina dele, assim. Sabe, cara, luz! Era o Marceloco. O cara estava dançando com a mina. Ele, cara, a luz, o cara aqui, ó. Eu acho também que tem com a gente, com os replicantes, ainda tem isso também, que o som é de uma simplicidade, digamos assim, de elementos, né? Que é baixo, guitarra, bateria, vozes, que é o básico do rock and roll, né?
E a gente toca muito com essa, a gente está acostumado com bandas gigantescas, e eu acho que às vezes eles se atrapalham em tirar um som bom de pouquíssimos elementos, eles não sabem lidar com o minimalismo, assim, sabe? Então, e com o barulho, com as distorções, né? Isso foge totalmente do que, né? Do que eles estão acostumados a trabalhar. Então, eu acho que é louco, como é maluco isso. Mas a gente está aprendendo tudo, né? E eles também, eu acho que a luta continua, companheiros. Olha aqui, ó, o Li comentou o seguinte aqui, quem tem experiência demais e quem não tem é de menos. Mas acho que, eu espero que ele esteja querendo dizer, né, quando as pessoas, sobre os trabalhadores. Também tem isso, né? Quem tem muita experiência também está com dificuldade de arranjar emprego, porque é muito cara, né? Então... Ele tá mandando, o Oli tá mandando aí, Dali, baita abraço para os colegas de Trincheira. Um abraço, Oli. Querido. Que momento. O Jano Campos. Oi, Jano. Coleta seletiva. Para quem está chegando agora aqui, no Entrevista de Atitude desta terça, especial Festa Punk Replicantes, sabadão, todo mundo aí no Gravador Pub, depois a gente vai passar o serviço aí para vocês, todo mundo junto aqui, ele comentou aqui, o Jano, vou ficar aqui só aprendendo. Aí é bonito. Desaprendendo, anarquismo, desaprendendo. Vamos passar o serviço, então, para sábado. Então, dia 30, os Replicantes, então, vão comemorar o aniversário de 30 anos no Gravador Pub, em Porto Alegre. Aliás, um forte abraço aí para o Gabriel. A banda mais clássica do punk rock nacional, então, vai tocar músicas de todos os seus 13 álbuns. Tudo começa, então, a partir das 8 horas da noite. Uma de cada. Uma porcada. Uma porcada. Não sabemos. Mas eu botei na página dos Replicantes do Facebook, eu perguntei quais as 3 músicas que não podem faltar no show. E qual foi o veredito, Paula? Porque não nos mandou essa lista ainda. Não, olhem lá, mas já tá tudo no... Eu andei dando uma olhada. Se não tiver uma das 3 no nosso repertório, estamos fritos. Então. Não, tipo assim, ó, o Ronaldão pediu e daí? Daí. Ele trabalha no clipe. Não, tem que ser as mais votadas, não a que os amigos, as obscuras que os amigos gostam. Maria Lacerda aparece muito bem, Surfista Calhorda, Festa Punk, Sandina, as mesmas. Quase sempre, tá tudo certo, tá garantido, gente. A garantia somos nós. Então tem esse tipo de show. A gente não vai conseguir tocar uma música de cada disco, porque tem umas coisas que a gente queria tocar e que a gente não teve tempo hábil para tirar. Mas faremos todos os grandes clássicos e mais umas surpresinhas, alguns resgates, diferentes do que a gente tem feito ultimamente. Aquilo que eu estava falando, né? Que da gente procurar que o show seja legal para o público e seja legal para nós também, né? Não seja aquela coisa de sempre tocar a mesma coisa. Né? Não ter preocupação. Felizmente, a gente tem esse repertório que permite que a gente faça esses resgates, né? Até quando a Júlia entrou na banda, foi legal que a gente pediu para ela escolher as músicas que ela queria cantar, né? E escolher quais eram os que ela não gostaria de cantar, né? Tem músicas que, de repente, tu pode ser vai estar da banda. Acho que eu levei mais tempo para dizer que eu não queria cantar. Foi depois que eu entrei numa que essa eu acho a letra machista. Sei lá, foi depois que eu comecei a entrar nessa noia. No início, eu acho que eu me entreguei de corpo e alma, porque eu estava muito emocionada. Não estava, né? E eu ainda não tinha chegado na minha fase de feminista mesmo, né? Eu ainda dizia muita bobagem por aí ainda quando eu entrei nos Replicantes. Eu cresci muito nesse tempo, nesses anos, na banda, assim, acho. Mas assim, ó, avisar para o pessoal, os ingressos antecipados estão esgotados, vão ter pouquíssimos ingressos disponíveis na hora. E eles vão estar custando R$100, porque o Gravador Pub é um lugar pequeno, vai ser um show íntimo, é um show para poucas pessoas.
Então, acho que esse é o maior diferencial. É um show super próximo, quase um show familiar. E a gente fez 2 shows de rua antes de fazer esse, que é importante, né? A gente fez o Noite dos Museus e a gente fez em Sapucaia, né, que era na rua. Então, o Rock na Praça. Também, o Rock na Praça, que é maravilhoso, que tu podia trazer até o produtor no teu programa, que é muito legal esse projeto. Então, a gente fez 2 para o pessoal que não tinha condições, né, de poder pagar o ingresso, e agora a gente está fazendo né, desse valor, porque é importante também tu ter todos os públicos, né, claro, nos vendo essa banda maravilhosa. Sim. Então, não, sim, a gente tem que pagar os boletos também, gente, desculpa aí. Os boletos estão chegando, né? Viu, Julião? Próximo dia 10 já está aí de novo, né? Infelizmente, a gente não é anarquista, porque não é possível não pagar os impostos e os boletos. Gente, eu comecei a ver uma série que se chama Os Anarquistas, mas são uns ANCAP, são uns anarcocapitalistas americanos que vão morar no México. Assistam isso, porque eu preciso ter gente para discutir essa série. É um reality show, tá? É uma realidade, só que eles parecem mais uma seita do que uma comunidade anarquista. É que nem os namastês, né? É fácil ser namastê quando tu tem é uma coisa que é muito surreal, né? Eu não consegui ainda digerir. Hã? Eles vão ser anarquistas no México, que é mais fácil, né? Porque daí lá eles podem não pagar impostos, né? Eles são americanos, então eles fogem para um lugar onde eles acham, onde o governo, olha só, com um governo que teoricamente é mais, né? O poder estatal é muito maior do que nos Estados Unidos, eles têm uma liberdade muito maior em relação ao Estado do que nos Estados Unidos. Algumas coisas que eles falam são interessantes, só que eles são capitalistas, eles são liberais, na verdade. Eles não querem nada, né? Eles são o contrário, eles não estão pelo coletivo, né? Eles estão pelo individualismo total, assim. É uma doideira, assim. Eu acho que é na HBO. Enfim, fica a dica para a gente refletir. E depois vimos aqui para debater sobre. Exato, sobre. Eu quero. Então, tem a lista ali. O Oli ainda falando, ainda naquele contexto das pessoas da experiência, ele comenta exato, quem tem experiência hoje em dia no mercado de trabalho pode ser amplamente considerado defasado, e quem não tem, pena para se inserir aí no mesmo mercado. E deixa eu falar uma coisa eu acho assim, ó, eu até estava vendo eu me sinto como produtora que nem nos anos 80, 90. Pós-pandemia, assim, eu acho que quando ele fala de ser defasado, não, eu acho que a gente vai ter que correr atrás da máquina, assim. Hoje o produtor, ele faz tudo, ele divulga, ele nas redes sociais, ele cola cartaz, sai para colar cartaz. Entende? Não tem mais, então tu só vai ficar defasado se tu ficar em casa. Tu tem que perder o ego e ir à luta, porque a gente está fazendo tudo assim no mercado. Não, e eu acho que a gente vai também retomar em algum momento, porque a coisa das redes sociais, né? Mesmo patrocinando posts, por exemplo, hoje, as páginas que não geram conteúdo, elas vão ficar para trás. Né? E a gente não vai ficar fazendo dancinha para as pessoas entrarem. Bom, se os irmãos Heinz quiserem fazer dancinha, eu vou entrar todo dia. Vai ser um sucesso gigantesco. Eu acho difícil. Mas eu acho que para a gente correr por fora, para não ter que entrar nesse esquema e ficar, né? Enfim, passando por esse tipo de situação, eu acho que a gente vai voltar a ter essa coisa do cartaz de rua. Eu prevejo que os flyers vão voltar, os panfletos, sabe? A coisa da gente divulgar de mesa em mesa dentro do bar. Acho que isso vai voltar para o underground, tal, porque senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, assim, né? Ainda mais com cada vez menos jornais impressos para ganhar matéria, quase nenhuma rádio, fora a FM Cultura, que rádio que a gente consegue entrar, tocar uma vez na programação, conseguir uma entrevista, sabe?
são muito poucas. Então, talvez no interior ainda tenham rádios locais, mais do que em Porto Alegre, né? Mas em Porto Alegre não tem mais. É isso que eu ia questionar com vocês, porque até então, dá para se dizer que até novembro do ano passado, quem comandava essa bandeira, até então era eu, né? Com a Rádio Solares. E aí, infelizmente, acabou, o sonho acabou, não tem mais nem locutor, né? Eu sinto muito por isso. E eu até gostaria de saber como é que tá as andanças de rádios do nosso nicho, do nosso nível, assim. Mas a Dinâmico, ela é web, né? A gente está falando exato, a gente tem rádio web, a Dinâmico, a Putz Grila, a Mutante, tem as rádios ainda, mas que são as que a gente dá entrevista, são todas web rádios, né? E a gente ainda tinha, quando a gente ia tocar no interior, logo que eu entrei nos Replicantes, a gente tinha muito antes do show em rádios locais da entrevista. E isso nunca mais aconteceu. Sabe? Isso era uma coisa muito legal, ter estúdios de rádio locais nas cidades do interior. Não tem mais, assim, enfim. Eu lembro enquanto isso, por exemplo, na Europa... Paola, só para concluir aqui, inclusive uma das últimas entrevistas que até então foi feita comigo em estúdio foi com o Cláudio. E ainda teve um blackout, ainda faltou luz e tudo mais. Eu entrei, porque tu falou, não entra, deu um problema, eu entrei no lugar, eu virei o Cláudio, assim, né? No blackout? Meu sonho é ser guitarrista dos Replicantes. Mas a gente falei com ele, disse assim, Cláudio, um dia eu vou ser tu. Às vezes você está falando uma bobagem, assim, né? Um dia eu vou ser tu. Aquele dia eu fui ele, esse dia. Mas, por exemplo, na Europa, o que está acontecendo hoje? As rádios estão levando as bandas para tocar dentro dos estúdios. Né? Tem aquela rádio de Seattle, lá nos Estados Unidos, a KAXP. Maravilhosa. Faz os melhores shows de estúdio do mundo, né, cara? Então, está tendo esse movimento que eu acho que a gente está sempre atrás. Mas eu não sei o que vai acontecer, né? Mas... Por exemplo, eu fiz aquele projeto com os Transplantados e eu gerei via rádios locais da Mas Serra. olha só, o gringo da fruteira aqui, da minha esquina aqui, ele ouviu às 7 horas da manhã de domingo, em Lajeado, aquela entrevista do Cláudio, que o Cláudio deu, que ele fez a playlist. Sim, a rádio... Fui ali, fui na fruteira ontem, ele disse assim, uma entrevista com o Cláudio Reis às 7 da manhã. Ouvi teu irmão ontem às 7 da manhã, aqui, lá em Lajeado, estava ouvindo rádio, acordando, estava o teu irmão dando uma playlist. Era tipo, Galpão Crioulo, foi o Cláudio Reis. Não, mas a Rádio Gaúcha tem dado um super apoio, gravando chamadas para as bandas, para a gente sempre foi legal. E também fazendo entrevistas, né? Então, tu tem alguns produtores, né? Alguns jornalistas, né? A Camila Diesel, lá no Sete Guaíba. Existem ainda, mas são pequenos nichos. E para a gente, por exemplo, ela não vai nos receber toda semana, né? Ela não vai, porque... E aí é isso, quando tu tem uma programação grande... Tu não tem um espaço onde tu vai estar sempre conseguindo espaço, porque é só uma, né? Vai ficar até ridículo, entende? Né? Ela nem pode repetir tanto as mesmas pautas, mas eu acho que é isso. Acho que eu sinto falta disso. Assim, sinto falta também de ter... Eu sinto falta de ter mais inserções televisivas, né? A gente agora voltou até o Radar, por exemplo, mas agora ele é ao vivo, ele é só uma vez por semana, né? E a gente já teve, por exemplo, quando tinha, sei lá, independente de todos os programas, tinha a TV Com, a gente já tinha mais um espaço. A TV Com era ótima, tinha vários espaços. A TV Com já nos dava muito espaço, sabe? Aí, né, tivemos várias outras pequenas TVs, então, é isso. E tem, né, ainda tem muita TV, eu descobri esses tempos, como ainda tem muita gente que era da TV aberta, que fazia programas da TV aberta locais, eles estão em canais da NET, porque eu não tenho NET, eu não sabia onde é que tinha de parar aquelas apresentadoras clássicas que faziam os programas das TVs, os programas locais, né, da Guaíba, sei lá, da Record, enfim, e elas estão aí, né, só que elas estão todas na NET, então, e não fazemos o perfil, é claro, mas são os novos tempos, acho que é isso, ou dominar o YouTube... Mas eu continuo defendendo o panfleto. Mas eu
concordo com a Júlia no certo ponto, e até mesmo com a Paola falou, que eu acho que, de uma certa forma, todo esse viés que aconteceu lá no final da década de 80, início dos anos 90, essa coisa de estar colando cartaz, estar divulgando via flyer, boca a boca, isso aí está voltando. Eu posso dar um exemplo, realmente, que aconteceu no final de semana retrasado, aqui mesmo na cidade de Antônio Prado. Há muito tempo não se tinha uma banda de rock, né? Tava tudo estagnado, claro, em função da pandemia, e do nada resolveram meter os peitos, bom, vamos tocar em tal local aí, e aquilo criou uma expectativa tão grande, a gente se remeteu lá em meados até, tipo, 2005, 2006, 2010, estourando aí, né? Então, de uma certa forma, eu creio que toda essa atividade que aconteceu lá, aos seus 15, quase 20 anos atrás, acho que isso aí está retornando, gente. Só que a gente teve também um fechamento de muitas casas. A gente teve fechamento de muitas casas durante a pandemia, né? Não, isso também está... A gente está vendo, esses 2 shows que a gente fez na praça e no planetário aqui, que foram de graça, né, abertos, a gente viu como o público está afim de novo. O público também ficou 2 anos sem nada. Né? A gente que o nosso público, no geral, está carente, né? Sim. O nosso público está carente. Não tem lugar para o pequeno, para o underground, para a música independente, e para nós, que seríamos considerados médio stream, né? Que não é nem uma banda muito underground, mas também não é uma banda para fazer show em estádio, ou em arena, ou sei lá, né? Porque é isso, para a gente, uma casa de 2.000 lugares é muito grande. O nosso público não é esse, entende? Claro, num show especial acontece, mas é isso. E as bandas independentes, aqueles lugares que faziam shows para 500, 300 pessoas, 100 pessoas, a maior parte deles fechou as portas. Sim, mas é que ou se não fechou, teve que se virar para um outro nicho de público, negacionista, e agora está tentando pagar as dívidas com esse outro público, né? Por isso que nós temos que ter paciência com o momento que nós estamos. A gente passou por um troço que nunca ninguém no mundo tinha passado, que é uma pandemia das pessoas ficarem 2 anos fechados em casa. E esses lugares comerciais que fecharam, eles não vão voltar e abrir e vão estar pagando o mesmo cachê que eles pagavam, porque os caras não têm condições. Sim, é um milagre. Muitos deles perderam tudo, né? Sim, é um milagre o cara conseguir ter um lugar ainda, ou o cara abrir um lugar legal. Então, aqui, ó, nós também temos que ter paciência e dar um tempo para quem trabalha com rock no outro lado, com rock, com música, mas no outro lado, que é quem contrata, quem é dono dos lugares, esses caras também estão se reerguendo, sabe? Então, a gente tem que ter paciência. Mas quando a gente vê um evento ao vivo, de graça, é que a gente pode não ter público, Júlia, que pague, 2.000 pessoas que paguem para nós ver, mas é muito fácil ter 2.000 pessoas naquele show. Com certeza, claro. Com certeza a gente faz 5.000 pessoas de graça. Mas não é qualquer um. Eu vejo, por exemplo... Pode falar, só para terminar. Eu vejo muito momento agora, me lembro assim, anos 80 teve o boom, né? Aí botava 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 15.000 pessoas. Os anos 90, ele fica nichadinho, assim, a gente volta a tocar nos pequenos clubes, né? De portaria, bilheteria, e aí do 2000 ele volta. A grande mídia tirou todo o sangue do rock and roll do Brasil, entendeu? Eles exploraram o máximo e jogaram fora as bandas de rock, todo aquele boom. Já virou sertanejo, já virou não sei o quê, virou... Mas a gente brigava com as bandas cover naquela época, nos anos 90. A gente tem mais banda cover, a gente não tem mais espaço, as bandas autorais, mas a gente ia fazendo, a gente fazia show para 100 pessoas nos clubes, mas ia indo. E eu queria voltar só para terminar a coisa do panfleto. Eu só não fiz panfleto agora, porque as pessoas ainda não estão pegando os panfletos, mas eu fui no show do Criolo, sábado, e eu olhei assim, gente, se eu tivesse um lugar maior também, e se eu tivesse 1.000 panfletos aqui, eu pegava mais 100 pessoas. Eu adoro panfleto. Porque panfleto tu põe no bolso, tu pega, põe no bolso, outro dia tu acorda. Pô, lembra. Eu amo. Eu só fiz cartazes e eu mesmo colei. Eu tenho minha coleção de panfletos e flyers em casa, né? Eu também. Tem uns que eu não consigo me desfazer. Que são, sabe, que
Mesmo e os shows que não são shows importantes, só que é tipo aquele show. Bah, eu tenho um panfleto desse show. Um show que tinha 2 pagantes numa noite de temporal, sabe? Isso é divertido também, né? Do panfleto tem a lembrança. Vamos começar a minha cruzada em favor, em prol de botar o ano dos shows, dos panfletos, nos cartões. Eu não consigo entender por que não tem o ano. A Júlia, vocês têm coleções de panfletos, né? Vocês não sabem que ano foi tal coisa porque não tem. Olha, no meu acervo de tu sabe a época, tu pode olhar os calendários e saber pelo dia da semana e do mês, conseguir descobrir. Esses caras não têm paciência de ouvir 10 segundos histórica, não. O meu acervo de rock gaúcho... Sabendo que a década foi... Eu tento escrever a data que nem a gente escreve assim, atrás das fotos, sabe? Mamãe, papai, o barra. Natal de não sei o quê. Então, eu tenho feito isso com os meus... Eu tenho um acervo também guardado de rock gaúcho, e de panfletos, e de cartazes, e de folders, e de tudo. Vamos nessa, né? Só de replicantes é uma pasta inteira. Olha aqui, deixa eu dividir os comentários aqui com vocês, gente. Para quem está chegando agora aí no Entrevista de Atitude desta terça, Júlia Bart, Heron Paulo Oliveira, Replicantes... 38 anos de história, um super show, sábado no Gravador Pub, ingressos esgotados. Vai ter 10 por um lado Não, gente, por um lado é maravilhoso falar isso, né? Por outro lado, né? Pô, sempre vai ter aquele atrasado. Tá, e aí, o que eu faço agora, né? Paola? Vai ver lá com os garotos. Vai ver em outubro. A gente toca com os garotos podres em outubro, né? Outubro? Outubro, 8 de outubro. Minha opinião, vai ter showzão. Então... Quem não for, vai nos Garotos Podres. Vai ser no domingo. A outra pega já memória. Compra o ingresso para os Garotos Podres. E para o Replicantes e Garotos Podres em outubro. Já reserva, já se organiza. O pessoal do interior pode vir. 9 de outubro. Caravana. Cedo, o nosso show é às 7 da noite. Eu chamo lá, vou agradecer. Se vocês organizarem ônibus do interior, eu vou agradecer. Agradecer, então, ao ônibus de Gravataí, ao ônibus de Eldorado, ao ônibus de Bagé. Mas só se eu faço um momento de Faustão. Só que vieram os garrafões de vinho, né, Júlia? No ônibus. Deixa eu voltar aqui os comentários aí, gente. Eu vou passar um geralzão agora aqui, dando um geral de tudo que a gente conversou nesse meio tempo, tá? Tudo ainda fala, no início lá do Oli, comentando o seguinte. Aqui, ó. O fato da Júlia não se sentir representada por certas canções já é um indício da mudança de paradigma social. Mas a gente não pode retroceder politicamente como vem acontecendo. Isso é que detonou muita coisa. Enfim. Depois vocês podem fazer um breve comentário sobre. Um abraço aí, então, para o Davi Arcaldi, Baitas, aí. O Antônio comentou aqui, Buenas, seria bom curtir os Replicantes aqui em Sapiranga, e a Júlia faz a banda ficar melhor. Obrigada, Antônio. A Sapiranga é um dos lugares mais clássicos, né? A gente tocou muito no Bar do Morro. Era noites históricas maravilhosas. Depois com o Morro Estoque. Sim, o bar não existe, eu acho, mais, né? Mas, enfim, são sempre noites muito loucas. Saudade de Sapiranga. Nos levem para Sapiranga, galera. Aê. Concordo com a Júlia. Os algoritmos hoje pertencem a um mercado que paga. O underground não consegue competir com isso. Cara, olha, eu tenho uma opinião em relação a isso. Como eu disse, né? Eu sinto que com esse retorno de grandes espetáculos, shows também acontecendo em várias cidades do interior, voltando o que era ser 20 anos atrás, eu acho que daqui uns tempos a gente vai deixar, meu ponto de vista, a gente vai acabar deixando um pouco de lado essa coisa de net aí, e outra, pô, há quase 30 anos atrás o sertanejo também existia.
aquele sertanejo raiz, Leandro Leonardo, Raça Negra... Mas o agronegócio não era dono de todos os meios de comunicação ainda. Não, pois é. Mas vejam bem, pô. Na época, no estouro do início dos anos 90, eu sei, porque muito eu acompanhei, tinha espaço para o axé, tinha espaço para o sertanejo e tinha espaço para o rock e para o pop. Estava estouro do grunge na época. E tinha muita rádio na época que tinha espaço para tudo. Sim. Né? Pode falar, Júlia. Não, eu ia dizer só que não é uma regra que a gente vai ser sempre derrubado. Por exemplo, Acorda Pedrinho. Essa banda é uma banda de gurizada que nem as bandas... Tá, o Jovem Dionísio, essa banda, mas sabe? É uma banda teórico, Júlia. É uma não banda vem pra pop, ficar. mas não é escapante, gente. Eles deram sorte de a música cair nas graças. A mesma coisa, a música da Kate Bush agora virar 30 anos depois. 30 anos depois? A gente não consegue participar do algoritmo até um grupo, de repente, fazer a gente bombar. Entende? E a partir daí a gente virar um fenômeno. Não é impossível. Só que isso é uma coisa orgânica, não é uma coisa que a gente consiga prever, entende? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente está excluído, existem, né, esses momentos onde algumas coisas podem sair da curva, porque, enfim, o gosto das pessoas também dita um pouco. Então, né, eu acho que o Acorda Pedrinho, claro, ninguém mais aguenta mais ouvir, mas, por outro lado, isso é uma gurizada, sabe, que faz são uma bandinha de Curitiba, entende? Que legal que isso aconteceu com eles, sabe? É fantástico. E deu, sabe? Eu não acordei isso. E deu, né? É isso aí, assim, como as pessoas ficam bravas no dia do rock, eu disse pra mim, a pessoa mais rock and roll do Brasil é a Anitta. Aí todo mundo fica furioso. Eu digo, bom, porque hoje em dia, pra mim, rock and roll é mais atitude, discurso, do que música, porque também é muito difícil dizer o que é rock, o que não é rock, quando a gente tem o samba rock, a gente tem uma coisa de rap rock, tem eletro rock. A árvore genealógica do rock é gigante. A gente o que é então rock? É blues, heavy metal, sabe? Não tem muito como a gente fazer. Então, é isso. Para mim, hoje em dia, rock and roll mesmo é quem está resistindo, falando a verdade, botando o dedo na ferida. Né? Eu acho que isso é muito importante. É esse rock and roll que a gente precisa, né? Não é? Está fazendo mais isso aí do que muita banda de rock. Exatamente. E com o alcance que ela tem. E ela está sendo considerada muito mais como pessoa, e as pessoas estão ouvindo muito mais do que ela pensa agora, e meio que esquecendo de lado aquela discriminação, porque eu posso achar uma porcaria as músicas que ela faz, mas ela é uma guria com uma cabeça boa, cara. E que a gente precisa, e que tem que dar espaço para as nossas demandas. Ela vai dar um curso de produção agora. A Anitta vai dar um curso de produção, cara. Aí quando começar a ouvir, vai dar um curso. Ela foi contratada pela Estácio de Sá para dar aula. Da administração, né? Eu não gosto da música da Anitta, mas eu acho que é uma... Eu também não gosto. Tem músicas que são ruins, mas tem músicas que não são ruins. Eu vivo de botar música em festa pop, né? Então eu aprendi a conviver com muita coisa que antes eu não ouviria. E tem coisas, às vezes, que eu me surpreendo que é a Anitta que está tocando, sabe? Eu fui descobrindo, porque dependendo do contexto, claro, talvez para ouvir em casa seja uma merda, mas numa pista de dança, todo mundo rebolando... eu acho que a era bom. Não, Beyoncé é fantástica, Beyoncé é fantástica, rainha mas por que as pessoas não podem achar a Anitta boa também? Exatamente, mas a Anitta é tipo a nossa Rihanna, daqui a pouco se ela começar a fazer a campanha a favor da maconha, ela é a Rihanna. Ela diz que não gosta do cheiro. Ah, bom, ela já se pronunciou sobre isso, tudo bem, mas é bom, ela não disse que é contra, ela disse que ela não gosta do cheiro. Não. Inclusive, esses dias ela filmou uns amigos, uns atores da Globo numa festa lá, não sei onde que eles estavam, que é permitido fumar, em Ibiza, eu acho. Ah, tá, sim. E ela mostrou, as maconheiras ali, não sei o quê, os amigos dela, os atores da Globo. Aí os caras, não, aqui é proibido, aqui é permitido. Aqui é liberado. Cigarrinho de artista, gente. Entregou os amigos. Continuando aqui. Esperamos que uma hora mude
Novo o modo e a disposição de se assimilar à arte e entretenimento. Hoje em dia está medonho, não há ritual e tempo de apreciação, o que mata muito o ofício artístico. Seguindo aqui os comentários ainda, né? E o Radar, além de sofrer com a falta de recursos por motivos políticos, perdeu grade. Uma vez por semana só, diminuiu muito o espaço para apresentar as produções locais. Sim, comentamos sobre. Ainda, por outro lado, a cena de rock aqui no Brasil ela é cíclica. Eu entendo que ela passa por processos de renovação. O problema é que os espaços que funcionavam como palco para aquela cena morreu. Muito bem. Falta isso aí paz. mesmo. O Garagem Era o que eu estava falando antes, não temos espaço em Porto Alegre. House, Porão do Beco. Sim, agora fechou os Signos, a Obscura, as coisas que a gente tinha pré-pandemia, que era em Porto Alegre, né? Que era a Casa Obscura e os Signos, que eram lugares para shows para 100 pessoas, né? Tipo, eu toco em 4 bandas, fora os Replicantes, mas outras bandas tocavam nesses lugares, né? Ou eventualmente no Ocidente, mas mais raramente. Basicamente, Obscura e Signos Pub. Os 2 fecharam, né? Não sobreviveram. Então, é isso, a gente tem que construir também os lugares. Eu acho que eu estou no momento agora prospectando lugares para fazer shows de bandas de pequeno porte no fim de semana, e eu acho que eu tenho falado para donos de bares que não estão conseguindo fazer funcionar à noite com DJs e música eletrônica, dizendo, quem sabe a gente não tenta uma vez, sabe? Porque eu acho que vai ter gente para ir assistir. Então também tem isso. Por outro lado, a gente precisa ir aos eventos, gente, senão é isso, os bares não vão dar espaço para a gente tocar se ninguém vai nos shows, né? Então, eu acho que também tem que ter esse sentimento do público também. Não dá para contar só com o nosso apoio, né, Paola? Tanto da parte de produção como também da parte de divulgação. Acho que cabe também, por outro lado, o público, né, se fazer presente e participar e pegar junto, né? E fazer essa cena acontecer, fazer esses bares darem espaço para mais bandas, abrirem sua programação para nós. Se a gente for lá e beber cerveja deles e ocupar esse espaço, eles vão nos dar mais espaço. Eu acho que falta em Porto Alegre, falando de Porto Alegre, não no interior. Porto Alegre não tem lugares para bandas autorais tocarem no fim de semana. Isso é um problema. As pessoas querem sair no fim de semana e querem ver shows. Um exemplo dos Replicantes é que a gente vendeu os ingressos hoje, está soldado porque era sábado. Sábado é o dia de fazer show. A gente precisa desses lugares. É muito importante. Aí tu consegue vencer. Não adianta me dar uma terça-feira. Terça-feira, metade do público dos Replicantes não vai, porque a maioria do público dos Replicantes, eu mapeei o público, hoje vai de 35 a 60 anos. Essas pessoas não vão ir. Então, a gente precisa de espaço. O interior até tem, sempre teve. E lembra da nossa live, Karina, que a gente falou sobre o rock gaúcho, que eu digo, foi no interior que as bandas se sustentaram, por muitos anos, nos espaços do interior. Porque vai no sábado, sexta-feira, paga os cachês, e foi ali que o rock gaúcho se sustenta e pagou suas contas. Não foi em Porto Alegre. Esse é um problema bem grave em Porto Alegre hoje em dia. Né? Então, tu tem que achar fim de semana para tocar. É isso que eu acho. O negócio é manter o subterrâneo de alguma maneira, para que quando a superfície estiver quase em extinção, precisando aí de uma retomada civilizatória, a camada resistente underground sobe de novo. É que nós somos baratas. É isso aí, as baratas diz que sobrevivem à bomba nuclear, então eu gosto de ser barata. Eu usava muito uma camiseta, né? Eu tinha uma que era uma barata, que as pessoas não conseguiam me olhar quando eu usava ela, e tinha outra que também era um desenho do Lisandro, eu acho, de um clipe de Subterrâneo, que também tinha uma barata de coturno. Linda. É maravilhosa, eu adoro. Acho que as baratas são seres mal compreendidos, gente.
O Alexandre José da Silva. Eu acho que eu podia encerrar com essa fala. Não, peraí. Deixa eu só mandar um salve aqui para todo mundo que está comentando aqui, gente. Peraí. O Alexandre José da Silva comentou o seguinte: baita show, Replicantes, opinião. E aqui, ó. Qual deles? Vamos ver se eu concordo aqui. Vamos ver. Vou discutir com vocês. O rock no Brasil não é cultural, é tendência. O rock está voltando a ser tendência na gringa, o que faz com que a cena daqui aqueça novamente. O rock está voltando a ser tendência aqui. É isso. O David Arcade lançou disco agora pela Marquise 51 até, né? É isso? Tá certo, Sim, David? Sim, exato. Já aproveitar para fazer uma divulgação aí, ó, dos artistas que estão nos prestigiando. Inclusive, né? E a MTV abriu muito espaço para o rock nacional, sobretudo o rock independente. Com certeza, dizer, eu acho que um passo de formiga de o Mangue Beat tomou a proporção que teve porque tinha MTV, eu acho, assim. Assim. Por exemplo, eu digo, enquanto um movimento que foi, eu acho, o último grande movimento importante no rock, né? Para mim, porque, sei lá, eu nunca gostei, por exemplo, do emo, que chegou a ser uma coisa muito grande também depois, mas já não foi uma coisa que me emocionou, né? Para mim, o último movimento musical nacional que me emocionou foi o Mangue Beat, que está de aniversário até, né? 30 anos do Mangue Beat, qualquer coisa assim. Alguém sabe a data? Se é 30 anos, né? Porque, 92. Assim, 40 não seria. Então... 92. Hã? 92. Então é isso. 92. E viva essa turma toda aí de Recife. Meu sonho, Paola, tu tá em Recife, tá? Nós vamos. A gente já fez 2 shows, nós vamos fazer o terceiro. Mas comigo não. Eu quero turnê no Nordeste. Eu também. Coisa bem boa. Rock. Vai rolar. Antes de subirem, vocês vão fazer uma tour pela Serra. Aí depois vocês sobem. Tudo bem, deixa que seja em agosto. Porque a gente sempre isso. Vamos tocar primeiro em Antônio Prado, em Caxias, em Carlos Barbosa, depois a gente vai para o Nordeste. A gente só faz show na Serra quando tá, assim, menos 10 graus. Eu quero fazer um show na Serra no verão, gente. É que Vacaria, né, Paola? Vacaria não é parâmetro, Vacaria é sempre frio, né? Então... Mas o último show que a gente fez num bar que tinha lá, foi bem bacana, faz uns 5 anos, como passa rápido. Não estava tão frio, mas eu sei que Caxias é um lugar onde a gente só pega as noites mais frias do ano. Sempre. Quando a gente está lá já, assim, dentro do camarim, encarangado, a gente diz, pois é, né? Que dia é hoje? Sei lá, e alguém diz, hoje é uma das noites mais frias do ano. Eu disse, claro, a gente está tocando em Caxias. Caxias é uma loucura, das 4 estações no mesmo dia, né, gente? E saudade também de Caxias, gente. Caxias é massa de fazer show. Saudade demais de tocar em Caxias. A última vez que o Replicantes tocou foi no Salum 140, né, Paola? Sim. Foi produção do Pablo, né? Pablo, grande querido. Tava uma noite trimassa aquela, tava de boa, não tava tão frio e tudo mais. Mas viu, Heron, a gente vai esquematizar alguma coisa aqui por Antônio Prato. Joia. Por favor, até porque eu quero conhecer esses vinhos Antônio Prado e um prato de capelete. Capelete, é isso aí. Para mim tá ótimo. Falando em prato de capelete, né? Peraí, falando em prato de capelete e toda aquela história toda, eu preciso mandar um salve especial. Vou fazer um tour aqui pelos os meus apoiadores, aí agora vocês já sabem, né? Aonde se hospedarem, que daí vocês podem ficar, então, quando irem tocar em Bento Gonçalves, tem a casinha de varanda, tá? Vocês ficam lá na casinha de varanda, que é em Tuiuti, interior aí de Bento Gonçalves. Conversa, então, com a Daive Caridelli. Foi aquele que tu me indicou, né? Uma vez. Como é que é? Tu me indicou esse lugar. Indiquei, exatamente. Também, aí, se virem para Antônio Prado, né, quiserem comer e tomar a tal da sopa de capelete, então vocês vão no restaurante Clube União. Além da sopa de capelete, tem um montão de coisa bacana. Também o meu oferecimento, meu muito obrigada, então, oferecimento, então,
da Imobiliária Marim, caso vocês queiram futuramente comprar, né, alguma coisa aqui pelo interior. Então, vocês conversem com o Juarez Marim. Pode deixar, meu sonho é comprar umas terras em pena, minha velhice, isso é sério. Mas não umas terras. Não umas terras, porque eu não vou ter como cuidar, mas umas terras, um pedacinho assim. Uma terrinha. Um sítiozinho. Não precisa ser uma fazenda, um sítiozinho. Para manter a saúde mental de vocês, então a gente faz um exercício aí, então, em um kickbox, box mesmo, aquela de boa, né, com o professor Alessandro Brave. E também para manter, né, a boa saúde corporal, também conosco, então, a H2 Físio, musculação, fisioterapia e muito mais. E agradecimento também ao querido Alex Vitola, tá? O nosso fotógrafo querido aí de Porto Alegre, que daqui a pouco, logo mais, estará fazendo a edição geral de todo esse vídeo, vai estar jogando lá no canal do YouTube para ficar bonitinho, bacana, para estar mais aí um acervo para gente, para ficar na memória, para ficar guardado aí, para contar história para os nossos filhos, netos, enfim, uma próxima geração. Isso aí. Então... Boa noite, queridos. Foi um grande, grande prazer. E esperamos a todos no sábado. Quem não conseguir ingresso, a gente tem aí uma agenda para acontecer durante o ano. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, né? Então, estamos lá, os Replicantes no ar, no Facebook, @os Replicantes no Instagram. E é isso aí, cuidem-se, votem bem, tá? Não vamos acabar com essa merda toda, vamos baixar o dólar e a gasolina. A gasolina está prejudicando muito também o nosso deslocamento. Quando tu põe o fechar transporte, show, fica caríssimo. Quem mais ganha no fim, quer dizer, a pessoa não ganha também, porque ela vai gastar tudo em gasolina, mas metade dos cachês acabam sendo para van. Entende? Metade, às vezes 2/3 do cachê acaba indo em van, tá? Que na verdade nem é o dono da van, não dá a van. Eu odeio, velho. Que fique bem claro, o dono das vans. Tem a banda Punkzilla, tem a música Eu Odeio o Velho da Van. Maravilhosa da Punkzilla. Maravilhosa, ironia total, amo aqueles guris. Eles tocam nesse domingo no Ocidente, aqui em Porto Alegre, junto com o Garage Fãs. Então, para os fãs de hardcore, aí dos anos 90, do início dos anos 2000, já faço esse convite, vou estar lá na produção desse show, que vai ter Punkzilla e os clássicos do Garage Fãs, fim de tarde, no domingo, aqui no Ocidente, em Porto Alegre. Depois de produzir os Replicantes, eu vou nesse show certo, porque Punkzilla eu sou fã número 1. Deixa eu ler rapidamente aqui, antes de vocês saírem, pelo amor de Deus, tem muito comentário bacana que quero só rapidamente dividir com vocês aqui, ó. O Alexandre está comentando o seguinte: rock tem de ser união, Júpiter Day, Roça Tatuada, Replicantes, morrem bandas, mas as originais ficam. União. Ai, gente, assim, não dá pra gente ser unido com todo mundo, mas o gosto não se discute e a gente, né, é isso aí, cada um tem o seu. O público underground e as esquerdas, de certa maneira, precisam dominar mais os meios tecnológicos, psicológicos e de fomentação econômica de nichos. Aí capaz do troço mudar de rumo por um tempo. Pois é, mas a gente está há anos pensando como fazer isso, né? A gente, obviamente, está falhando. E para encerrar aqui, não podemos ficar no saudosismo, fato. Mas hoje, os espaços que tem praticamente só abrem para bandas cover. O que mudou é que as bandas cover de hoje conseguem levar um artista do rock gaúcho para fazer o espírito continuar vivo. Mas o público mesmo precisa ser incentivado a ouvir o novo. E isso só vai acontecer se nós, os artistas novos, nos fazermos, então, presentes aí na cena. Como a Júlia disse, espaço não aparece por milagre e o público só fala do novo se o novo aparece. Aí é uma autocrítica. É isso aí. E para finalizar, porque a gente tem que voltar com esse assunto, eu quero voltar a conversar com vocês, tá? A Mariana está mandando aqui boa noite até sábado. Até sábado, Mariana! Viva!
E lembrando, né, Heron, e Júlia e Paola, que estamos ainda nas comemorações do mês do rock, né? Então eu estou extremamente feliz por estar conversando aí com todos vocês, fazer parte desse momento. Paola, obrigada mais uma vez. Beijo aí para todos. O rock, os orgânicos e a Karina. Mas, então tá, gente. Muito obrigada. Muito boa noite. Tchau, boa noite. Em breve, então, esse material estará disponível no canal do YouTube. Beijos para vocês. Tchau. Beijo. Cuidem-se. Até sábado. Tchau. Até sábado. Até mais.